Shalom, queridos, graça e paz da paz do Eterno, entrando aqui para falar sobre se identifique ou identifique-se. Quero convidar você para convidar outros para estar conosco nesse nosso encontro de passo de fé. Que o Eterno venha te abençoar, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, que Deus venha trazer para você a bênção que você precisa. Hoje, primeiro domingo de fevereiro, e nós estamos aqui para levar você para um outro nível. Então eu gostaria que você compartilhasse, né, com seus amigos, com aqueles que estão com você nas suas redes sociais, com a sua família. Tenho certeza que essa palavra trará para você uma orientação, um norte. E às vezes eu gosto muito daquele dágio popular que diz: se conselhos fosse bom, seria vendido. Às vezes as pessoas, elas têm conselhos, mas às vezes elas não conseguem viver aquilo que está proposto para ela, como vida, como pessoas. Tem pessoas que elas vivem do que tem, não do que elas são. Ela vive do que tem e não do que elas são. Tem pessoas que só o sangue de Jesus. E hoje nós estamos aqui com um probleminha técnico, mas vamos consertar em nome do Eterno, para que você possa participar conosco aí nesse nosso encontro de passo de fé. Agarrou aqui o meu tablet, ele fica aqui na minha frente, né? Aí agora voltou, agarrou aqui. Pois é, imagine toda vez que você é abordado por um policial, ele diz o seguinte: identifique-se. Quando você vai entrar numa repartição pública, as pessoas pedem que você se identifique, porque identificar-se garante não só uma segurança, mas também mostra para as pessoas quem você é. Quando Deus chega para Moisés e diz para Moisés: Moisés, vai lá e liberta o povo. Aí ele diz: quem sou eu? Ele não queria se identificar, mas Deus se identificou para ele. Vai lá e diga que o eu sou. Ou seja, Deus disse: eu me identifico, eu sei quem sou e sei o que eu sou capaz de fazer. Aí ele vai e se identifica para Moisés, dizendo: Moisés, eu sei quem sou. Então tem horas que a gente tem que se identificar para que a vida saiba quem somos. É sobre isso que nós vamos falar. Tem pessoas que não conseguem se identificar para a vida, que a vida fica perguntando para ela: quem é você? E ela fica aí patinando, sem saber quem ela é de fato, sem saber quem ela é e o que ela representa. Então, eu gostaria que você entendesse esta palavra. Identifique-se é dizer para a vida quem você é, dizer para a vida o que você está fazendo, é dizer para a vida qual os seus objetivos. Identifique-se é dizer para situações quem você é e o que você representa. É dizer para situações quem você é. Então tem pessoas que
A vida fica perguntando para ela situações, mas ela ainda não se definiu quem ela é. Alguns, no meio das suas batalhas diárias, eles vão achar que eles são apenas fracassados. Tem pessoas que se identificam com as lutas, mas não se identificam com as vitórias. E nós temos que ter uma identidade. A identidade do cristão não é só se apresentar como um cristão, mas apresentar a vida que o cristão tem que ter para essa demonstração. Quando Tomé vai até Jesus e pergunta, dizendo: eu não crerei se eu não tocar, se eu não tocar nas suas feridas, eu não conseguirei acreditar que é ele, porque eu preciso de uma identificação, eu preciso de uma apresentação de prova. E aí Jesus, ele quando mostra aquelas marcas, ele não está mostrando apenas as marcas, ele está mostrando também a sua identidade como Deus, como Cristo. A sua identidade de alguém que venceu, as marcas de alguém que venceu. Porque a nossa identidade tem a marca das nossas vitórias, daquilo que foi superado. Toda vez que eu olho para uma situação que estou enfrentando, eu sempre tenho que entender uma coisa: como é que eu vou me identificar diante dessa situação? Eu acho que é isso que muitas pessoas não sabem ou ainda não perceberam. Eu preciso me identificar para que a situação saiba quem eu sou. A maioria das pessoas, quando elas se identificam em uma crise financeira, ela se identifica para aquela crise financeira como... deixa eu mostrar para você algo. Quando você vai passar na alfândega de cada país, você tem que mostrar o seu passaporte, porque o seu passaporte é a sua identificação de vários lugares, de onde você vem, do qual país, a sua origem. Tem ali os carimbos dos vistos dos países por onde você passou. Tem ali a marca da vida que você tem, que é a sua idade. Então, quando você está viajando, o que você vai perceber é que em todo o país que você vai, você precisa se identificar. E assim também as situações que enfrentamos. Elas precisam de alguém que se identifique. Por exemplo, quando você está enfrentando ou passando por uma alfândega da vida financeira, você tem que se identificar. Quando você está diante de uma crise financeira, você tem que se identificar. Você não tem que se identificar como alguém que perdeu, como alguém que não tem recurso, como alguém que está quebrado. Você tem que se identificar como alguém que tem algo, para que aquela situação ela possa olhar para você e identificar você. Porque esse é o segredo. Esse é o segredo. Cada situação vai exigir de você sua identificação. E a maioria das pessoas, em cada situação que está enfrentando, ela se identifica como alguém daquele país ou daquela situação. Quando eu viajei por diversos países, em todos os lugares que eu dava o passaporte, eles me identificavam como alguém do Brasil. Nunca como alguém daquela cidade. Por quê? Porque eu não tenho identidade daquela cidade. Eu não tenho um passaporte daquela cidade. Agora imagine dentro dessa
comparação, que você dá de cara com uma situação familiar. Aí vai pedir para você a identificação. E qual é a identificação que você vai dar? Que de alguém que está numa família quebrada. Aí você já não precisa de passaporte se você já se identifica como alguém disfuncional dentro de uma família disfuncional. Quando você chega na alfândega da vida financeira e esse problema financeiro te pede para você se identificar, e você se identifica como um quebrado, você não precisa de identidade, porque a sua identidade naquele lugar não será cobrado, não será exigido. Por que a sua identidade não será exigida dentro do problema financeiro? Porque você já se vê dentro daquele lugar, você já se vê parceiro ou membro daquela sociedade, daquele fracasso. Então, identifique-se quando você está entrando numa situação que não é o que você esperava. Identifique-se quando você está entrando em um problema financeiro. Não entre lá como um quebrado, como um arrasado, como uma terra seca e vazia. Entre lá como um próspero, como alguém que tem a bênção da prosperidade. Quando você vai olhar Abraão chegando na terra do Egito, a Bíblia diz que o rei do Egito perguntou a Abraão: Abraão, quem é essa mulher? Identifique-se. Identifique-se. Abraão, quem é esta mulher que está com você? Identifique quem é ela. Aí Abraão disse: minha irmã. Bom, já que a irmã não é casado. Aí o que é que acontece? O rei tem desejo de pegar Sara. Aí, porque era irmã de Abraão. Abraão, a identidade que Abraão deu para aquele problema era a irmã. E aí o que é que a Bíblia diz? Que Deus foi lá e teve que identificar quem era Abraão e quem era Sara. E aí chegou para o rei e disse: não, esse camarada aí e aquela ali é mulher dele. Agora você veja, quando ele se identifica como irmão, logo ele não... ele já chega e já faz parte, quer dizer, qualquer um poderia pegar a mulher dele. Bem assim são os problemas. Os problemas, quando eles surgem, eles vão exigir de você uma identidade. Por exemplo, olha o que é que a Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Porque no meio da fraqueza, qual é a identidade sua? Aí Deus diz: diga a você, a sua identidade é ser forte. Quando você está dentro de um problema financeiro, a sua identidade tem que ser próspero. Mas quando você não consegue dar identidade, aí, meu irmão, acaba acontecendo com você o que aconteceu com Davi. Desculpe, com Abraão. Abraão, quando ele chega ali no Egito, ele chega com mentiras. A identidade de Abraão não era mentira, mas ele chega com a mentira. Ele chega dizendo que a mulher era meia-irmã dele. E era meia-irmã, de fato. Mas ele não disse que ele era casado com ela, com medo. Então a identidade dele era de solteiro e a dela de solteiro. Por isso que o rei se interessou por Sara. Mas se ele chega ali e diz: não, ela é minha mulher, o rei não teria tido nenhum desejo. Porque a identidade... Por isso o tema da minha mensagem: identifique-se. Identifique-se. Diga o que você é para cada situação. Diga o que você é para cada história. E eu escrevi, não tive condições de escrever para o meu cartaz, mas eu escrevi um assunto anterior, quando eu falava que a vida é sua, ou você se arrepende
ou se alegra. A escolha é sua. Quer dizer, o que eu estou falando é o seguinte: se identifique-se. Ou você vai se identificar como alguém que é vítima, ou você vai se identificar como alguém que venceu, por isso está alegre. Aí eu escrevi uma série de frases que eu gostaria de compartilhar dentro desta minha palavra para você hoje. Eu falei o seguinte: a melhor parte da vida começa no dia em que você decide que a vida é sua. Ou seja, quando você identifica a sua vida, não, esta é a minha vida. Quando alguém perguntar, e aí, como é que você está? Eu estou bem, estou vivo, porque essa é a minha vida. Você se identifica. Quando alguém pergunta, a maioria das pessoas, e aí, como é que você está, Kátia? Que Kátia está aí. Aí, como é que você está, Kátia? Aí Kátia disse, então mais ou menos. Ela está se identificando como a pessoa que na vida que ela está mais ou menos. Os problemas vai olhar para ela e dizer, não, ela faz parte do nosso ciclo. Ela faz parte desse momento que a gente causa. Os problemas vai dizer, não, ela faz parte da nação dos mais ou menos. Mas se ela diz, eu estou bem, ela está se identificando, e aquela nação dos mais ou menos vai perceber que ela é apenas um turista passando pela terra dos mais ou menos. Porque é assim que funciona a vida. A vida funciona pelo que nós expressamos. Então nós temos que começar o nosso dia sabendo que a vida é nossa. E pelo fato da vida ser nossa, nós temos que levar a nossa identidade nesta vida. Se você for observar, tem muitas pessoas que estão vivendo com uma vida que parece... Aí ela diz, poxa, mas eu gosto de Jesus demais, porque Jesus nos dá umas chaves fabulosas. E uma dessas chaves que ele nos deu foi quando ele disse bem assim, Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas livre do mal. Ou seja, o mundo, ele disse, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Ele se identificava, eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Nas situações, a identidade dele mudava as situações. Então comece a sua vida do jeito que você se identifica. Esse dia, como é que vai ser esse dia? Mais ou menos. Não, esse dia será um dia excelente, porque é o meu dia favorito. Hoje é domingo, é o dia dos cristãos, então não se identifique, hoje é meu dia, hoje é o dia dos cristãos. E segunda, dia dos cristãos, do crente, que é dia de começar para trabalhar, para pegar duro. O problema é que à medida que o tempo vai passando, nós vamos mudando a nossa identidade. Olha o que eu escrevi, a segunda frase. Eu escrevi o seguinte: grandes desafios tornam a vida interessante, superá-lo torna a vida significativa. E aqui eu quero falar algo para você. Os desafios tornam a vida interessante. Mas por que a vida pode os desafios podem tornar a vida interessante? Porque os desafios vai cobrar de você uma identidade, que você se identifique. Quando Deus colocou esta palavra no meu coração, e eu quero pregar ainda mais dessa palavra para você, ele me levou para a história do filho pródigo. Para a história do filho pródigo. E é nela que eu quero meditar com você, nessa história. Para que você entenda que todas as vezes que uma crise financeira bater na tua porta, não se identifique como alguém quebrado. Se identifique como alguém próspero. Porque essa é a sua identidade. Para que você entenda que quando uma situação da saúde bater na tua porta, não se identifique como uma pessoa doente, mas se identifique como uma pessoa sarada, curada, saudável.
para que você, quando você estiver diante de uma situação de tristeza, não se identifique como alguém triste, se identifique como alguém alegre. Afinal de contas, eu já falei aqui, a alegria ela é espiritual porque ela é um dom, ela é um fruto que o Espírito coloca dentro de você. E ele tem que ser manifesto. O fruto não serve quando está numa árvore, porque se você não comer do fruto quando ele amadurece, as aves, os pássaros vão comer. E todas as vezes que a Bíblia fala de pássaros em árvore, ele está falando de demônios. Ele está falando de pássaros que comem aquilo que é a sua semente da beira do caminho. Então, você tem que identificar. Você precisa identificar-se em cada situação. Quando esses dias eu fui numa loja comprar e eu dei o cartão para a pessoa e ela queria que eu colocasse meu CPF. Eu disse, não, meu CPF já está no cartão. Eu não tenho que colocar meu CPF, não. Mas a lei é depois de um certo valor. Mas por esse valor eu não preciso colocar a minha identidade em lugar nenhum, não, senhora. Tá aí o cartão, vou pagar. Mas só passa, então não vou comprar. Aí o encarregado foi lá, não pode deixar. Aí falou no ouvido dela, ou você coloca o CPF, eu coloco o meu. Mas a gente não pode perder a venda. Quer dizer, eu já tinha me identificado com o cartão. O cartão estava dizendo que eu sou capaz de pagar. Identificando que eu sou capaz de pagar. Mas ela queria ainda outra coisa, meu CPF. E eu não dei. Por que eu não dei? Porque eu sou rude, ignorante? Talvez. Mas eu não dei porque eu já estava me identificando que eu sou alguém apto para comprar e pagar. O meu cartão tem crédito e se passar vai pagar. Então, tem horas que a gente tem que entender que essa é a vida. A vida vai exigir que você identifique-se em cada situação. Veja só o que acontece na história do filho pródigo, que está em Lucas capítulo de número 15. E eu quero começar a partir do versículo 17, porque a história começa a partir do versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Mas eu vou ler só o 17 para você. Que diz assim, olha o que está escrito. Depois que ele saiu, veio uma fome. Olha o que veio a fome. Não, vamos ler, né? Vamos ler para você entender o que o problema pediu para o filho pródigo. Quando ele tinha o dinheiro, ele não precisava se identificar quando ele estava bem, porque todo mundo via que o que ele estava fazendo era algo de alguém que tem dinheiro. Ele estava dando festas, ele estava fazendo a coisa acontecer, estava rodeado de amigos, e a Bíblia diz que todo próspero tem amigo, quem não tem amigo é porque é quebrado. Essa é a verdade. Quando você quebra, você perde amigos. Kátia, tem que ter dinheiro para ter muito amigo. Então olha só, Lucas capítulo 15, versículo de número 11 em diante, diz que Jesus contou outra parábola, dizendo que certo dia o filho mais moço disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre eles, porque eram 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que ele tinha, que eu vou falar sobre isso tudo, porque para mim era tudo que ele era. Ele pegou a parte do que lhe cabia e saiu, e foi viver a vida cheia de desperdício, e gastando tudo que tinha. Veio uma fome naquele país e ele começou a passar fome. Olha o que está, ele está em outro país, ele está em outra província,
Ele precisava de uma identidade, identificar-se. Então ele procurou um dos moradores daquela terra para pedir ajuda. Olha o que aconteceu. Ele foi pedir emprego e alguém mandou ele ir para sua fazenda para cuidar de porcos. Porque alguém olhou para ele e deu para ele o pior trabalho que havia na fazenda. Porque ele chegou se identificando, pedindo ajuda, como se ele fosse um ex-mulher, um mendigo. A situação levou ele a mudar a identidade dele, a se identificar como um fracassado. E aí, para o dono da fazenda, o lugar do fracassado é nos piores trabalhos. Porque é isso que eu quero que você entenda. Quando a mensagem é identifique-se, se ele chega ali e diz, não, é porque eu já fui gerente de uma fazenda. Eu sou uma pessoa próspera. O lugar que ele iria, certamente não seria aquele lugar de cuidar de porcos. O homem o colocaria em uma posição melhor, mas quando a situação aparece para ele, em vez de se identificar como alguém que vence, ele se identifica como alguém que perde. E lugar de perdedor é no meio de porcos. Tem horas que a vida vai exigir que você se identifique-se. Identifique-se diante da fome, identifique-se diante da situação, identifique-se diante das mesmices da vida. Identifique-se. Tem horas que nós vamos olhar para as pessoas e elas vão estar se identificando com a sua cara, dizendo que elas são uma coitadinha. Boa tarde, Edivaldo. Elas vão se identificar como se elas fossem coitadinhas. E nessa coisa de ser coitadinha, sabe o que é que vai acontecer? A vida delas vai virar um inferno. Porque quando você se identifica com a miséria, você é levado para a miséria. Quando você se identifica com a prosperidade, você é levado à prosperidade. Quando você se identifica com o fracasso, você é levado ao fracasso. Na verdade, o que você se identifica é para onde você será conduzido. Você será conduzido para aquilo que você está se identificando. Quando chega para o filho pródigo a oportunidade dele dizer que ele era um homem rico, ele se identifica como um fracassado. Se identifique-se. O que é que você é? Esse ano, o que é que você vai ser? Se identifique-se. Porque a maioria das pessoas estão se identificando como alguém, como um filho pródigo, que chega ali e pede um emprego em qualquer lugar. Já imaginou você chegar num lugar e alguém está precisando lá de um gerente, está precisando de um encarregado e está precisando de um servente. Aí você chega lá e diz, não, qualquer coisa tá bom para mim. Aí o cara diz, então vai de servente. Vai lá trabalhar de servente. Porque você se identifica como aquele que aceita qualquer coisa. Você se identifica como aquele que qualquer coisa tá bom para você. Que é o que está acontecendo hoje nas igrejas. O evangelho que as pessoas estão pregando, que muitos estão pregando, é o evangelho da aceitação. Onde todo mundo está aceitando que tem que ser desse jeito mesmo. Porque a identidade deles é desse jeito, tá bom. Nós estamos vendo que as pessoas, elas não estão sendo aquilo que Deus espera que ela seja. Elas não estão sendo a pessoa que Deus espera que ela se identifique. O filho, aquele homem, diz o seguinte, então ele se ajuntou a um dos moradores e ele pediu ali ajuda, aonde o senhor me mandar tá bom. Tudo
que você falar tá bom, é isso mesmo. A história que você conta. Aí ele diz, não, vai lá, tá bom, deixa aí, do jeito que está. Aí mandaram ele cuidar de porcos. Agora veja onde está o verdadeiro sentimento de alguém que não se identifica como alguém precioso, como alguém vencedor, como alguém mais do que vencedor, como alguém que foi dado para ele a bênção de ter uma vida abundante, como alguém que não se identifica como filho de Deus. Porque quando em Lucas capítulo 4, quando o diabo vai até Jesus para tentá-lo, quando ele estava ali no deserto, a Bíblia diz que ele chegou lá e disse, se tu és o filho do Deus vivo, identifique-se. Agora identifique-se com o quê? Com poder para transformar. Aí Jesus disse, mas eu vou me identificar com o conhecimento. Eu poderia muito bem usar isso, eu já preguei aqui, já falei, que quando Satanás chega e diz bem assim, transforma essa pedra em pão, o que Satanás queria identificar é que se ele era Jesus, porque a Bíblia diz, Isaías diz que ele era a pedra angular, e ele mesmo chegou dizendo, eu sou o pão. Então ele já era o que o diabo apresentou, que era a pedra, a fundação da igreja, e ele era o pão que se ofereceria para todos os que têm fome, para que tivesse vida. Então, quando o diabo faz aquela tentação, era só dizendo, tu já é pedra, agora eu quero saber se você consegue se transformar em pão de verdade. Então, Jesus se identifica, Jesus diz, mas deixa eu lhe dizer, rapaz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra seria a identificação de quem Jesus era. Aí ele usa o terceiro artigo daquilo que ele representava. Ele era a pedra do construtor, ele era a pedra angular, ele era o pão vivo e ele era o verbo que se fez carne. Agora ele mostra para Satanás as três identidades dele, quem ele era. Ele estava dizendo, eu sou a pedra que qualquer um pode edificar qualquer coisa sobre a minha vida, e essa obra ninguém derrubará. Por isso que ele vai falar do construtor, né, que ele diz que alguns constroem sobre a areia, outros constroem sobre a pedra, mas os que constroem sobre a pedra vem um montão de tempestade, mas não derruba. Então ele dá a identidade, ele se identifica, eu sou a pedra, rapaz. Agora veja bem, eu sou o pão. Agora o que você tem que entender é que eu também sou o verbo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele fala viverá, ele está dizendo, eu sou a palavra, o verbo que se fez carne, que se manifestou para gerar vida. Essas são as três identidades de Jesus que você vai ver nesse momento onde Satanás está pedindo uma identificação. Identifique-se se você é o Filho de Deus. E Jesus se colocou como filho. Jesus se apresentou como filho. Então tem pessoas que perderam a identidade, que agora é normal as pessoas acharem que é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Todo mundo entra nesse caminho, é assim mesmo, é assim mesmo. A identidade das pessoas é assim mesmo. A identidade das pessoas eu estou na prova. Se identificar, eu estou na prova. Se identificar, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando aonde? Olha o que é que diz Isaías capítulo 64, versículo 4. Ele diz o seguinte, desde a antiguidade não se ouviu e nem com os olhos se viu um Deus como esse que trabalha para aquele que nele espera. Deus só trabalha para os que esperam nele, porque até quando ele trabalha para os que nele espera, Isaías capítulo 40, versículo 29 em diante, vai dizer o que ele faz quando alguém espera nele, qual é o trabalho dele. Ele caminha e não se cansa, ele corre e não se fadiga, ele voa com asas como águia, e o Senhor entrega para ele os tesouros escondidos da terra. É isso que a Bíblia está dizendo.
Essa é a identidade. Ah, Deus está trabalhando. Não, Deus trabalha naquele que nele espera. E os mesmos estão fazendo algo para que as coisas aconteçam na vida deles. Estão caminhando, estão correndo, estão voando. E depois disso tudo, eles vão receber os tesouros, vão sentar em um trono de glória. Então Deus trabalha para nos dar força para alcançarmos o que estamos sonhando. Identifique-se. Diante da situação que você está vivendo, você tem que se identificar. Eu não aceito que ninguém diga que eu sou pobre, não aceito que ninguém diga que eu sou feio, eu não aceito que ninguém diga que eu fracasso, que eu sou fracassado. Eu não aceito nada disso. Nada disso. Porque eu não aceito? Porque essa não é minha identidade. Porque quando o fracasso vem pedindo para mim se identifique diante desse fracasso, eu digo, eu sou mais que vencedor. Quando a pobreza pede para me identificar, eu digo para a pobreza, eu sou próspero. Quando alguém chega a dizer, ah, você é feio, eu digo, rapaz, feio nada. Quando a situação começa a querer dizer que eu estou feio, eu digo, rapaz, eu sou imagem de Cristo. Eu sou imagem do Deus vivo. Eu tenho as três essências de Deus. Eu tenho uma alma que alegra a Deus. Eu tenho um espírito que Deus fala. E eu tenho um corpo que é o templo do Espírito de Deus. Eu tenho que me identificar diante das situações. Então você vai ver que o filho pródigo, ele estava ali cuidando dos porcos. E a Bíblia diz que ele é a fim de comer, porque ali havia fome também. Veja que a fome estava em todo lugar, inclusive no meio da fazenda dos porcos. Se identificar como um fracassado não vai mudar. Você vai ver que o problema que um fracassado tem, um vitorioso tem. A questão é a sua identidade. É como você se identifica diante da situação. É como você vai dizer aqui, olha a carteira do vencedor. Você já viu que antigamente, quando alguém dizia bem assim, mostra sua mão. Aí a pessoa mostrava quando tinha lá um montão de calo. Aí antigamente a identidade era poucos que tinham, né? Há 50 anos atrás aí. Aí quando alguém queria saber se o cara era trabalhador, dizia, me mostra a sua mão. Quando o cara mostrava a mão cheia de calo, dizia, ele é trabalhador. Porque só pode ter calo aquele que é trabalhador. Inclusive eu estou com um calo aqui. Isso quer dizer que eu ando trabalhando. Então, se identifique-se em uma abordagem. É o que você diz que é. Agora olha só, vou te levar um pouco mais dentro desta palavra, identifique-se, para que você possa dizer para a situação quem você é. Diga o fraco no meio da sua fraqueza, identifique-se não como fraco, mas como forte. Abraão se identifica como um irmão, quase perde a mulher e o casamento. E depois você vai ver Isaac, que a Bíblia diz que quando ele pensou em descer para o Egito, Deus disse, fique em Gerar. E ele ficou. Eu gosto da palavra sem o significado, o som da palavra gerar. Fique em Gerar. Porque parece que fique para gerar o que você sonha. E ele ficou ali. E havia uma fome também naquele lugar. E Isaac se identificou como agricultor. Chegou ali como agricultor, porque ninguém plantava nada, ele chegou lá, plantou. E quando ele plantou, a Bíblia diz que ele colheu. Mas por que ele colheu em uma terra que ninguém estava plantando nada? Porque ele chegou lá e se identificou como um fazendeiro, como alguém, um agricultor que sabe o que plantar. Se identifique-se. Aí a Bíblia vai dizer, no versículo 17, que é aqui onde eu vou pegar o ápice da mensagem do filho pródigo, ele diz bem assim, caindo ele em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Agora quero te levar para essa
parte da mensagem. Entenda algo. As escrituras com a qual nós estamos lendo, estamos tão familiarizados, desde quando alguém leu para a gente e nos fala. Este filho meio novo voltou a si. A Bíblia diz que ele voltou a si. Voltou a si, ou seja, voltou a identificar-se. Ele voltou a si, e quando ele voltou a si, ele começa a pensar: poxa, eu sou filho e eu tenho um pai próspero. Ele voltou a identificar-se quem ele era. Ele perdeu toda a identidade, sabe por quê? Porque não é sobre a riqueza que você tem, mas é sobre o que você é. O filho pródigo viveu pelo que ele tinha e não pelo que ele era. É mais fácil você ser e ter do que ter para ser. Porque tem muita gente que quer ter riqueza para dizer que é próspero. Só que quem é próspero tem riqueza, mas quem tem riqueza nunca, nem todos, pode dizer que é próspero. Ele tem riqueza. Então ele caiu em si, ele se identificou, ele disse: poxa, eu estou aqui vivendo como um mendigo, que identidade é essa? Eu nunca me imaginei assim, mas ele permitiu viver aquela vida. A Bíblia diz que ele desejava comer comida de porco, ou seja, ele tinha perdido tanta identidade que ele já estava se familiarizando com os porcos. Ele já estava, a identidade dele já era meio que porco, meio que humano. Ele já estava virando aquele animal que é meio corpo, esqueci o nome dele agora, meio cavalo e meio humano. Sagitário, né? Ele estava meio sagitário, meio porco, meio humano. Porque ele não estava se identificando no meio do problema, ele se identificava como alguém que fazia parte do problema. A identidade dele já tinha sido perdida e agora ele está envolvido, porque ele não conseguia se identificar mais. Então ele já estava se identificando com os porcos, e se os porcos, se alguém desse para ele lavagem, certamente ele comeria do mesmo jeito, porque naquela situação ele já tinha perdido a identidade. Quem sou eu? E o que é que eu estou fazendo aqui? Foi quando ele caiu em si. E ele disse: pai, mas quem sou eu? Eu sou eu sou um filho perdido? Eu não tenho um pai? Porque tem hora que no meio do problema a gente tem que dizer: para eu não tenho um Deus comigo. Quer dizer, Deus não está comigo. Quem que está comigo de fato? Porque se Deus está comigo, ele diz que ele faz nova todas as coisas. Então ele pode modificar a minha vida fazendo nova. O próprio Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que todos os que o recebeu, não, aí é João capítulo 1, versículo 12, diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Identifique-se. Identifique-se. Tem hora que a gente está vendo que as pessoas não têm identidade. Elas já fazem parte do problema. Ela já não é aquela que resolve o problema, mas é a causadora do problema. O que nós estamos vendo é que o filho pródigo chegou e agora ele já estava se identificando para as pessoas e para os porcos: eu sou igual a você. Aí você vai ver que todo mundo gosta disso, né? Todo mundo é igual, mas Deus trata diferente os iguais. A gente não é igual, a gente não pode ser igual. A Bíblia diz que ferro no ferro se afia, são dois elementos duros, mas se passar um no outro,
se afia. Isso fala de relacionamentos. Às vezes nós temos que identificar que se a faca passar numa maçã, ela corta. Mas se a faca passar em um ferro, ela não corta. Porque ela não foi feita para cortar ferro, mas foi feita para cortar maçã. Então o que a faca tem que se identificar como faca. Porque se ela não for identificada com... Eu tenho uma faca aqui que ontem eu tentei cortar uma manga, mas que faca é aquela? Que não é faca não. Eu envergava assim e não dava um corte. Não tinha fio nenhum. Eu disse, eu preciso amolar essa faca, porque não pode chamar uma faca de faca quando ela não consegue cortar. Não pode chamar-se filho de Deus quando você não consegue vencer. Não se pode, não pode. Você não pode dizer que o carro é carro quando ele não tem motor. Quando ele não tem motor, ele é sucata. Quando ele tem motor e está andando, ele é carro. Não se pode dizer que ali é uma casa quando não se tem porta nem telhado, só porque as paredes estão de pé. Ali pode ser um escrombro, ali pode ser um abandono. Não se pode dizer que refrigerante é refrigerante sem gás. Quando tu perde o gás, não é refrigerante não, aquilo é um purgante, um xarope. Então tudo que você vai ver, que quando se perde, deixa de ser. O filho pródigo perdeu toda a identidade de alguém próspero e agora se identificava como um porco, desejando as mesmas coisas. Então, se você, diante dos problemas, você continua se identificando como um perdedor, me desculpe. Todos os que nasceram de Deus nasceram para vencer. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João capítulo 1, versículo 5. Todos os nascidos de Deus vencem o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A gente tem que encontrar essa identidade e se identificar como tal. A gente tem que olhar e dizer, não, eu sou isso de fato. Mas não estou vendo isso acontecer na sua vida. Não, mas eu sou. Não, mas eu não estou vendo a sua vida mudar. Não, você não precisa ver minha vida mudar. Eu sou. Não é o que me acontece, é o que eu decidi ser. É como eu me identifico para você. Não é o que você vê, porque o que você vê é o que eu tenho. Não é o que eu tenho que diz que eu sou. É o que eu sou que diz o que eu tenho. Então, você vai ver que o filho pródigo tinha riqueza. Mas não era o que ele tinha, era quem ele era. E quando ele cai em si, quando a consciência dele volta, quando ele volta a pensar, ele consegue ver que o pai dele, o pai que está nos céus, o Senhor, tinha ali muitas pessoas que que trabalhava e tinha abundância. E aí ele identifica, eu trabalho para esse e tenho pobreza, mas por que eu trabalho para esse fazendeiro e ele me trata de tanta como escravo, como alguém que não é digno de ter uma alimentação, como alguém que não é digno de ter uma comida decente? Porque ele identifica, aqui eu estou como um trabalhador e estou na miséria, mas eu identifico que na casa do meu pai os trabalhadores de lá têm abundância de pão. Ele começa então a cair em si e ele começa a fazer a comparação. Quem está lá está melhor do que eu que estou aqui, mas eu estou aqui porque eu aceitei. Quando eu era para me identificar como alguém próspero, eu me identifiquei como alguém quebrado. E aí me lançaram para os lugares onde os quebrados estão. Ele cai em si, ele começa a dizer, poxa, quando eu estava na casa do meu pai, eu vi os trabalhadores, mas aqui eu estou passando fome, porque até a lavagem de porcos eu não estou conseguindo comer. Por quê? Porque quando eu me identifiquei como alguém que está disposto a ter qualquer coisa, sem se preocupar, qualquer coisa serve,
eu simplesmente passei a viver no mundo do qualquer coisa serve. O mundo me impediu para me identificar. Satanás pede para Jesus se identificar. Jesus se identifica quando os discípulos perguntam quem ele era. Ele diz: vocês andam comigo, vocês não sabem quem eu sou? Eu já me identifiquei, eu e o Pai somos um. Jesus se identificava de cada situação. Quando havia ali a falta de pão, ele multiplicava, porque ele se identificava como provedor. Ele se identificava como aquele que é capaz de fazer. Então é necessário você se identificar diante da dificuldade. Nunca se identifique como alguém que faz parte daquela dificuldade. Eu vou repetir. Nunca se identifique como alguém que faz parte daquela dificuldade. Porque em cada país que eu passei, eu me identificava como brasileiro e eu era tratado como brasileiro. Se eu me identificasse como alguém daquela cidade, eu seria tratado como alguém daquela cidade. Então se identifique diante das crises financeiras. Não se identifique como um quebrado, como um fracassado, porque senão você vai fazer parte daquele convívio. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele disse: qualquer coisa serve, então qualquer coisa fez parte da vida dele. Cuidar de porco. No mínimo, o homem disse: eu tenho uns porcos ali, estou precisando de alguém para cuidar. Eu sirvo para isso também. Agora ele cai em si, ele diz: trabalhadores na casa do meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome. Se identifique-se naquilo que Deus te fez para ser e não naquilo que o mundo quer que você seja. Eu vou repetir. Se identifique-se naquilo que Deus te fez para ser e não naquilo que o mundo quer que você seja. Se identifique-se como alguém que é capaz de vencer e não como alguém que só sabe perder. Em Lucas capítulo 12, versículo de número 15 diz: então disse: acautelai-vos a avareza, porque a vida de um não consiste na abundância de bem, mas naquilo que ele é. Não é sobre a riqueza que você tem, é sobre quem você é. Não é sobre os problemas que você tem, é sobre quem você é. A vida é alguém se identificando para o mundo quem ele é. Jesus disse que ele era filho. O que nós vemos é que em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 17, diz o seguinte: respondeu o espírito maligno e disse: conheço Jesus e conheço a Paulo, mas vocês quem são? É que os problemas e os espíritos conhecem as pessoas pelo que elas estão fazendo, pelo que elas estão se identificando a partir do que elas fazem. Quando Tomé foi lá tocar nas chagas de Jesus, ele foi tocar para se identificar. O mundo está pedindo uma identificação. Os problemas quer saber quem você é diante deles. Porque se você disser para os problemas: eu sou vencedor, os problemas não te tratarão como alguém que já assumiu o fracasso. Então, entenda, o inimigo, os demônios chegam para responder para aquelas pessoas que estavam tentando expulsá-lo e disse assim: eu conheço Jesus, conheço também Paulo, e vocês quem são? Se identifique. Olha o que a Bíblia está dizendo, que os demônios, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 17, do versículo 15 ao 17, você vai ver o que a Bíblia está dizendo. Identifique-se. Olha, eu sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas vocês, quem é? Se identifique. Então, a vida, os problemas, quer que você se apresente para eles não como alguém que é fracassado, mas como alguém que é capaz de vencer. As crises financeiras
elas vão pedir para você se identificar diante delas. E você não tem que se identificar como um quebrado, como um fracassado. Você tem que se identificar como uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida. Ah, mas eu estou vendo que os problemas estão aí. Os problemas não diz quem eu sou. As minhas batalhas não diz quem eu sou. O que diz quem eu sou é como eu estou me comportando no meio das batalhas. As minhas lutas não diz quem eu sou. O que diz quem eu sou é como eu me apresento no meio das lutas. As minhas crises financeiras não diz quem eu sou. O que diz quem eu sou é como eu me apresento diante da crise financeira. É como eu me identifico diante dessa situação. É como eu chego. Por isso que os demônios perguntam em Atos Apóstolos capítulo 19, perguntam, tá bom, eu conheço a Jesus, conheço a Paulo, mas por favor, se identifique quem você é. O espírito maligno estava dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo para você: identifique-se. Você precisa declarar que você é filho de Deus e que você tem uma vida abundante. Você precisa se declarar quem você é. Você precisa confessar com grande ousadia de quem você é e o que Deus é capaz de fazer por você. Você tem que se identificar mostrando quem você é. Olha o que está escrito no livro de 1 Samuel capítulo 17, no vale de Elã, Golias, um dos gigantes, falava em voz alta com sua boca dizendo: ó israelita, ouvi-me e ficai com medo. Ele dizia bem assim: dá-me um homem, identifique um homem de verdade e mande-me enfrentar. Versículo 24, Golias veio e ficou de frente, e ele os viram e ficaram com medo. Versículo de número 23, Davi também ouviu aquelas mesmas palavras. Versículo 26 diz: Davi também o viu, mas ele não estava com medo. Por que Davi não estava com medo? Porque Davi não se identificava como alguém do exército fracassado de Saul, mas como alguém do exército do Deus vivo. Ele se apresentava com a identidade de um guerreiro, de um garoto que é capaz de enfrentar um Golias. Porque qual era a identidade dele? Coragem, ousadia. Mas o gigante estava lá, mas ele era corajoso, ele era ousado. Ele era um homem de guerra, sisudo de palavra, e o Senhor era com ele. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 16, quando ele é ungido. Então, a vida vai sempre pedir que você se identifique. E Davi se identifica ali para Golias, quando Saul pergunta, mas quem você é? Ele é um guerreiro. Saul dava a identidade de Golias, mas Davi disse: mas eu sou matador de gigante. Olha que identidade poderosa. Saul chega e diz: não, ele é um Golias, rapaz, desde a sua infância. E você quem é? Ele disse: eu sou matador de gigante. Matei leão, matei urso, e vou matar esse também. Qual é a identidade de Davi? Matador de gigante. Qual é a identidade de Davi? Não importa o tamanho, nem a força, nem a habilidade, nem a agilidade. Qual é a identidade de Davi? Não olhava para o tamanho do obstáculo. Como era que Davi se identificava? Não estou nem aí com o tamanho dele. Como era que Davi agia? Não estou nem aí com a luta, com o problema da lança dele. Olha para a lança dele, não estou nem aí para a lança dele. Você já viu o tamanho da minha pedra? Ah, você já viu o tamanho do meu Deus? Estou nem aí para ele. Era assim que Davi se identificava. Davi se apresentava como alguém que Deus dava vitória para ele. Quem é? Mas você vai vencer ele como? Não, eu não venço não, quem vence é o Senhor. Eu gosto muito disso que eu vou falar para você. Hoje não importa o tamanho do seu Golias que você está enfrentando em sua vida. Pode ser um gigante coroado de vírus, pode ser uma crise financeira, pode ser um laudo médico, uma dificuldade em seu relacionamento, pode ser qualquer coisa que você está enfrentando. Não tenha medo. Se você tem uma aliança com Deus, se você tem uma comunhão com Deus, não tenha medo.
Se você tem uma vida com Deus, não tenha medo. Se você tem uma identidade em Deus, não tenha medo. Se você identifica-se como um filho de Deus, não tenha medo. Porque Davi olhou e se identificou como alguém que Deus o escolheu especificamente para trazer libertação. Se identifique-se. Davi diz a Golias: você se identifique, seu filisteu incircunciso. Davi já sabia quem ele era. Olha o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Saul dizia: ele é um guerreiro desde a sua infância. Aí Davi disse: não, mas eu não identifiquei isso nele não. Mas por que você não identificou isso nele não? Para mim ele é um filisteu incircunciso. E ele desafia. A razão pela qual os outros tinham medo de Golias era por causa do que via, que ele era alto, assustador, que ele tinha uma voz forte, e assim, bem assim é nesse mundo, o diabo está tentando falar mais do que a gente. As pessoas estão sendo caladas, o evangelho está sendo trocado por aceitações de algo que não faz parte da identidade dele. As pessoas estão aceitando bem o mal, como se fosse proveniente de Deus. Golias era alto, assustava todo mundo, mas no meio disso, você tem que entender, você sabe quem você é. Não é mais quem é a dívida, é quem você é. Identifique-se. Qual é o valor do seu cartão de crédito? É 10 mil. Tá. E quem você é para pagar isso? Eu sou próspero. Qual o diagnóstico médico? É um câncer. E quem você é para... Eu sou curado porque ele levou sobre si as minhas dores. Qual é? Ah, não, você nunca vai casar, você vai viver solteiro. Não. Mas por que não? Não. Quem você é diante dessa situação de solteirice sua? A Bíblia diz que Deus disse: não é bom que eu me esteja só. Então Deus já disse que não é bom que eu esteja só. Aí você vai ter que olhar e dizer: parei, mas não, agora não é o que eu vejo, não é o que se apresenta, é quem eu sou, é como eu me identifico. Não é o tamanho da minha batalha, é quem eu sou nessa batalha. Não é o tamanho da minha luta, é quem eu sou diante dessa luta. Não é o que a doença é quem eu sou diante da doença. Não é o que você está vendo, é quem você é. Se identifique-se. Já estou chegando no final. A Bíblia diz que Davi se identificou e identificou o filisteu e disse: não, você é apenas um coitado. Que o Espírito Santo de Deus venha dar para você uma compreensão profunda de quem você é. Assim como um Davi que enfrentou Golias aos 17 anos de idade, enfrentou um cara de aproximadamente 3 metros de altura. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 50 ao 56, diz que quando Saul viu Davi saindo contra o filisteu, disse a Abner, ao comandante do exército: Abner, de quem filho este é este jovem? E Abner disse: tão certo como vive a tua alma, ó rei, não sei. Então o rei disse: pergunte de quem ele é filho. Ou seja, peça para ele se identificar-se. Versículo 8, Saul, de quem é filho esse jovem? Há 3 versículos aqui que mostra que a única coisa que Saul sabia é que ele estava interessado em saber quem era este jovem. Queria saber a sua identidade. A única coisa que podia lhe dar vitória era saber quem ele era. Ele estava querendo saber quem ele era. Como se isso iria dar vitória. Não é. Ele já estava assustado. Ele já estava assustado com aquela posição de Davi.
que ele já estava assustado com aquilo que estava acontecendo. Era quem era Davi. Ele não estava nem querendo saber se Davi era capaz, era de quem ele era filho, saber se vinha de alguma linhagem real. Ele já estava com problema, como muitos de nós já estamos com problema. Já estamos achando que Deus não vai fazer, o que ele prometeu, que Deus não vai cumprir o que ele falou, que Deus não vai fazer o que ele prometeu que faria em nossas vidas. Derramei água aqui. Ele vai e ele identifica. Ele diz, não, eu sei quem é esse. Eu sei. Esse Davi não queria dizer quem era o pai, Davi queria dizer quem era Deus. Porque, desculpa aí, eu estou só tirando água aqui do sofá. Davi não estava querendo dizer de quem ele era filho. Porque não era de quem era o pai dele, era quem era Deus. Não é de onde você veio, é quem está com você, é o Deus que está com você, é o que importa. Então, guarda isso. O Espírito de Deus sempre vai lembrar a você que você é filho do Senhor. Você é filho de Deus. Essa é a coisa mais importante. O seu pai espiritual representa para onde você está indo. O seu pai é aquele que te guia, aquele que te orienta. Jesus disse, eu faço o que o pai manda. Identifique-se. Davi, quando em 3 versículos, Saul queria saber de quem era o pai de Davi, para identificar o pai de Davi. Mas Davi não era o que o pai era, Davi era o que Deus era na vida dele. Então Davi estava se entrando na guerra não pelo que o pai era, porque era comum um filho guerreiro ser filho de um guerreiro. Era comum um filho de sacerdote ser o seu filho ser sacerdote. Eli teve 2 filhos sacerdotes, Samuel teve 2 filhos sacerdotes. Então quando Saul está querendo identificar, versículos 55 e 56, identificar de quem é o pai, de quem ele é filho, não importava. Para Davi, quando ele estava se identificando como alguém que Deus deu para ele vitória. Então se identifique diante dos seus problemas, dizendo quem foi que te deu vitória e qual a vitória que você teve a partir disso. Se identifique-se. Você precisa se identificar no meio dos problemas como alguém que vence, como alguém que é capaz de vencer. Você tem que se identificar no meio das dívidas como alguém próspero. Como alguém próspero. Não como alguém endividado, não como alguém fracassado. Filho pródigo caiu nessa armadilha. Porque ele se identificou como um trabalhador qualquer, que foi mandado para cuidar de porcos qualquer. E que se identificava muito com porco, porque já estava querendo comer das comida dos porcos. Se identifique-se quem você é diante do problema. Em cada país que eu passei, todos os lugares me pediam o passaporte para saber de qual país eu era. Eu tinha que me identificar. Eu sou do Brasil. E quando eu me identificava, o que acontecia era que eu era tratado como um brasileiro, porque se eu me identificasse como alguém do país, seria tratado como alguém daquele país. É necessário que você se identifique, é necessário que você se identifique sempre, em cada situação da sua vida, se identifique. Diante da situação que você está vivendo hoje, o que você tem que mostrar é quem você é o que você é.
não o que você está passando. A vida nunca vai ser, volto a repetir, a luta, mas eu estou vendo você enfrentando tanta luta. Não, mas não é as lutas. Eu não sou o que as lutas tentam dizer que eu sou, não. Eu sou o que eu me comporto, a maneira como eu me comporto no meio da luta. Eu me identifico desta forma. Então, o meu aplicativo aqui tá doido hoje. Então, o que você tem que fazer é identificar. Identifique-se. Deixa eu já ir chegando aqui no final, porque no livro estamos falando da importância. É necessário uma unção que possa alinhar a sua vida espiritual diante das situações que você está vivendo. Em Gênesis capítulo 25, versículo 6, 5 e 6 diz o seguinte: Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas Abraão deu presente aos filhos das concubinas que Abraão tinha enquanto ele ainda estava vivo. Ele os enviou para o leste, longe de Isaque, seu filho, para o país do leste. Quando Abraão deu tudo a Isaque, ele estava dizendo bem assim: eu estou dando tudo a você porque eu identifico que você foi o meu filho da promessa. Você é aquele que vai carregar a bênção. Qualquer lugar que você chegar, você será abençoado. O sol vai te dar alegria, a chuva vai te dar alegria, a lua vai te dar alegria, as nuvens vão te dar alegria, a terra vai te dar alegria. Todos eles vão te dar alegria porque eles farão você prosperar. Você vai prosperar. Quando Isaac sai, ele sai levando a identificação de que ele era o filho de Abraão. E como filho de Abraão, a Bíblia diz que ele seria bendito em qualquer lugar que ele fosse. Então, a identidade de Isaac, carregado na sua alma, não pelos bens que o pai deu, mas por quem ele se identificava. Eu sou Isaac, o filho de Abraão, a quem o Senhor entregou a promessa que serás bem-sucedido. Todos aqueles que o abençoarem será abençoado, e todo aquele que se amaldiçoar será amaldiçoado. Ele sai não debaixo de tensões. Isaac, ele deu a Isaac as promessas, não só os presentes. Ele deu presentes materiais, mas deu também a presença do Espírito Santo. Abraão abençoou a Isaac, dizendo que a aliança de Deus estava com ele, e na caminhada de fé ele tinha que se identificar como alguém que era filho de Abraão, daquele que Deus tirou e honrou, que no meio da sua velhice fez prosperar. Nós precisamos ter a nossa identidade. É necessário entendermos que Deus tem tudo de melhor para nos dar. Quando você vai ver Lucas capítulo 15, versículo de número 22, o pai do filho pródigo tinha a melhor túnica, o melhor sapato, o melhor anel, o melhor abraço e o melhor beijo. Quando o filho pródigo volta, a Bíblia diz que o pai lhe deu o melhor. Por que o pai lhe deu o melhor? Porque agora ele está novamente de volta com a identidade dele. Qual era a identidade dele? A identidade dele era filho do pai amoroso, filho do pai que cuidava, do pai que era dono de fazendas, que cuidava bem dos trabalhadores e certamente cuidaria bem do filho. Então entenda o que eu vou lhe dizer. Alinhe a sua identidade. O filho pródigo, quando cai em si, ele na verdade ele começou a se identificar que o lugar onde ele estava não era o lugar que ele deveria estar, porque ele se identificou com a abundância e não com a escassez. Pega isso. O filho pródigo se identificou com a abundância e não com a escassez. Não se identifique com a escassez, não se identifique com os problemas, se identifique com a solução, se identifique com o milagre, se identifique com a vitória. O filho pródigo começou a se identificar com
o que ele tinha, o que o pai era, e o que o pai era não era nada do que ele estava vivendo. Então chegou a hora de você se identificar com aquilo que Deus quer que você seja. Ou seja, o que nós estamos vendo é que o dom de Deus é gratuito para todos nós. Todos nós temos o dom gratuito. Deus nos fez reis e sacerdotes. Deus nos fez com ousadia. O espírito que Ele tem nos dado não é de covardia. Então se identifique com o espírito de ousadia e não com o espírito de medo. Deus nos deu um espírito de ousadia e não de medo. Deus nos deu um espírito para vencermos. Em 1 João capítulo 4, versículo de número 7 diz: como Ele é, assim nós somos nesta terra. Eu vou repetir. 1 João capítulo 4, versículo 7 diz: como Ele é, assim nós somos nessa terra. Jesus é a realeza dos céus e nós somos a realeza da terra. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por meio de um, muito mais receberemos a abundância da graça, o dom da justiça, e reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Eles reinarão, aqueles que obtêm a justiça de Deus. Diga para si mesmo com ousadia: eu vou reinar. Se identifique com isso. Eclesiastes capítulo 10, versículo de número 5 ao 7 diz o seguinte: há um mal que vi debaixo do sol, com um erro procedente de governante. A loucura é colocada em grande dignidade, enquanto os ricos se assentam em lugares humildes. Vi servos montados em cavalo, enquanto os seus príncipes andavam a pé. Então é hora de você identificar-se. Identifique-se. Você ainda não experimentou isso porque você não começa hoje. Identifique-se como Deus te identifica. Volto a repetir, 1 João capítulo 4, versículo 7. Como Ele é, assim nós somos nessa terra. Identifique-se a sua vida. Você é filho de Deus. Você tem que andar como filho de Deus. Olha que contratempo. Quando você lê Eclesiastes 10, versículo 7, eu vi servo montado a cavalo e os príncipes a pé. Que controvérsia! O príncipe está a pé porque não se identificou como um príncipe, se colocou como servo, mas o servo disse: eu sou príncipe, então eu vou andar a cavalo. Aí você vê que o que está fazendo um estar numa posição do outro é a forma como ele se identifica. Provérbios capítulo 18, versículo de número 16: o presente do bom homem alegra-se, o caminho e o leva à presença dos grandes. Essa é o que as escrituras nos diz. Nós precisamos fazer o que Deus nos mandou fazer. Eu encerro aqui por causa do tempo, mas eu quero dizer algo para você. Quando o filho pródigo caiu em si, identificando que o pai era bom, o pai deu para ele a melhor roupa. Diz assim: pega a melhor roupa. Pegue também o melhor sandália. Pega o anel e coloca no dedo do homem. Vamos vesti-lo com a identidade que ele está voltando. Porque na identidade que ele estava lá no chiqueiro, ele só receberia lavagem e viver no meio de porco. Mas quando ele descobriu sua verdadeira identidade, ele disse: opa, minha identidade não é essa. Minha identidade é a abundância. Você chegou a hora de você se identificar. A sua identidade é a abundância. Vamos falar com Deus, vamos falar com o Eterno, e eu tenho certeza de que Ele vai te dar uma semana de muitos milagres e vitória. Pega aí o seu copo com água, o meu derramou aqui, mas você pode pegar o seu aí e vamos consagrar ao Senhor. Pai, graças te damos
Porque identificamos que somos filhos de Deus, identificamos que somos abundantes, identificamos que somos pessoas bem-sucedidas, identificamos que nós somos mais do que vencedores, identificamos que a nossa história não é para ser vivida fora daquilo que nós sabemos que somos. Então, eu quero te pedir que cure os doentes, porque eles já se identificam curados. Eu quero te pedir, prospere os que estão endividados, porque eles já se identificam como prósperos. Abençoe aqueles que estão no meio de uma família disfuncional, porque agora se identifica como alguém que está restaurado e que já pode viver em família. Que o Senhor venha abençoar a vida, e esta semana, esse mês de fevereiro, o menor mês, será o mês mais abençoado de todos. Que o Senhor, meu Deus, cure os enfermos. Eu declaro, seja curado de toda enfermidade, seja liberto de todo espírito maligno. Que o Eterno te proteja, te guarde, que as mãos do Eterno estejam sobre a tua vida. Que Deus venha te fazer vencer de uma forma poderosa. Eu quero pedir que o Senhor te dê alegria no meio dessa tristeza. Se identifique como alguém alegre, como alguém feliz. E naquilo que você se identifica, você vai viver. Que Deus te abençoe e que a bênção poderosa do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. É o que eu peço ao Senhor, para que te conceda a vitória e bênção sem medida, em nome de Jesus. Amém. Beba da tua água que está abençoada, que o Eterno venha te abençoar de uma maneira extraordinária. Espero você em um outro encontro, passo de fé, para que a palavra de Deus seja a nós revelada, e na revelação desta palavra, que Ele venha gerar na tua vida a vitória e a bênção. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê shalom. Shalom Adonai, até a próxima. Se o Senhor disser que sim, até lá, em nome do Senhor Jesus.